Existe um segredo que ele não consegue esconder de você. Não importa o quanto ele tente controlar suas palavras, seus gestos ou a expressão em seu rosto. Algo traz seus sentimentos mais profundos. Algo que Carl Jung descobriu ser a janela mais honesta para a alma humana. E está acontecendo bem na sua frente, a cada segundo, sem que você perceba. É a maneira como ele respira quando está perto. Eu sei como é frustrante tentar decifrar o que alguém realmente sente. Essa angústia de analisar cada palavra, cada olhar, cada gesto, buscando por sinais que talvez sequer existam. Essa dor de se perguntar constantemente se você está inventando coisas ou se realmente algo especial está acontecendo entre vocês. Jung dedicou décadas ao estudo daquilo que chamou de expressões corporais inconscientes. E em todos esses anos de pesquisa, ele descobriu um indicador mais confiável que qualquer outro para revelar os verdadeiros sentimentos de uma pessoa. Um indicador que nunca mente, nunca engana, nunca pode ser completamente controlado pela mente consciente. A respiração. Jung documentou isso em seu trabalho Tipos Psicológicos, onde observou que o ritmo respiratório é o espelho mais fiel do estado emocional interno, pois responde diretamente aos comandos do sistema nervoso autônomo, escapando quase completamente ao controle da vontade consciente. Pense nisso. Ele pode mentir com palavras, pode fingir com expressões, e pode controlar seus gestos, mas a respiração vem de uma parte primitiva do cérebro, diretamente conectada às suas emoções mais profundas. E Jung descobriu padrões específicos que revelam exatamente o que uma pessoa está sentindo. Quando Jung começou a estudar isso, em 1920, ele fez uma descoberta que mudou completamente sua forma de entender a comunicação humana. Ele percebeu que cada emoção tem uma assinatura emocional única, como uma impressão digital, impossível de falsificar. E mais importante, Jung descobriu que quando alguém está romanticamente interessado em você, a respiração dessa pessoa muda de formas muito específicas e detectáveis. Você já reparou como algumas pessoas parecem ter uma intuição apurada para relacionamentos? Como elas sempre sabem quando alguém está interessado, quando alguém está mentindo, quando algo está acontecendo que não está sendo dito. Jung descobriu que essas pessoas, inconscientemente, aprenderam a ler os padrões respiratórios. Elas não sabem que estão fazendo isso. Elas apenas sentem que algo está diferente. Mas Jung decifrou a ciência por trás dessa intuição. Quando Jung trabalhava com seus pacientes, ele notou algo intrigante. Sempre que um paciente estava prestes a revelar algo importante, algo que realmente importava para ele, sua respiração mudava, o ritmo se alterava, a profundidade variava, a origem da respiração no corpo se transformava, e então Jung fez a pergunta que revolucionou sua pesquisa. E se isso também acontece quando alguém está se apaixonando? Jung começou a observar casais durante seus encontros. Ele estudou como parceiros respiravam quando estavam juntos versus quando estavam separados. Ele analisou como as pessoas respiravam quando falavam sobre alguém que amavam versus quando falavam sobre desconhecidos. Os padrões que ele descobriu são extraordinários. Inscreva-se no canal e comente suas experiências sobre sinais que você notou, mas não sabia interpretar. Vamos criar uma comunidade onde pessoas podem compartilhar essas descobertas sutis da comunicação humana. Esse é nosso objetivo: elevar nossa capacidade de entender as comunicações mais profundas que acontecem além das palavras. Jung descobriu que quando alguém está genuinamente interessado em você, acontecem 5 mudanças respiratórias específicas. E uma vez que você conhece esses padrões, você nunca mais ficará no escuro sobre os verdadeiros sentimentos de alguém. O primeiro padrão que Jung identificou, ele chamou de respiração de sincronização.
Quando duas pessoas estão verdadeiramente conectadas emocionalmente, elas começam inconscientemente a sincronizar seus ritmos respiratórios. Jung observou que isso acontece automaticamente, sem qualquer esforço consciente. Ele testou isso em um ambiente controlado. Jung colocava duas pessoas em uma sala e pedia para conversarem sobre tópicos neutros. Quando não havia interesse mútuo, as respirações permaneciam independentes. Mas quando havia atração, algo mágico acontecia. Em questão de minutos, as respirações começavam a se alinhar. Jung descobriu que essa sincronização é um dos sinais mais poderosos de conexão emocional profunda. É o sistema límbico reconhecendo uma alma companheira e tentando criar harmonia em todos os níveis. Se você quer saber se alguém está interessado em você, preste atenção na respiração dele quando vocês estão conversando. Se você notar que ele inconscientemente começa a respirar no mesmo ritmo que você, isso é um sinal poderoso de interesse genuíno. O segundo padrão que Jung descobriu é ainda mais revelador. Ele chamou de respiração de antecipação. Quando alguém está emocionalmente investido em você, a simples proximidade física altera drasticamente o padrão respiratório dela. Jung observou que quando uma pessoa vê alguém por quem tem sentimentos, sua respiração automaticamente se torna mais profunda e mais lenta nos primeiros 5 segundos do encontro. É como se o corpo estivesse se preparando para uma experiência significativa. Mas aqui está o detalhe fascinante. Jung descobriu que essa mudança acontece antes mesmo que a mente consciente processe completamente a presença da outra pessoa. É uma resposta puramente primitiva, vinda das partes mais antigas do cérebro. Isso significa que, se você aprender a observar esses primeiros 5 segundos quando encontra alguém, você pode literalmente ver o interesse se manifestar no nível mais básico e honesto possível. Jung documentou que esse padrão é especialmente pronunciado em pessoas que normalmente tentam esconder suas emoções. Quanto mais alguém tenta controlar conscientemente suas reações, mais dramática é essa mudança respiratória inicial. O terceiro padrão que Jung identificou é talvez o mais íntimo. Ele chamou de respiração de vulnerabilidade. Jung percebeu que quando alguém está em estado de abertura emocional genuína, quando está permitindo que você o veja de verdade, um tipo muito específico de respiração emerge. Essa respiração é caracterizada por suspiros ocasionais mais profundos, como se a pessoa estivesse literalmente soltando defesas internas. Jung observou que esses suspiros aparecem especialmente quando a pessoa está compartilhando algo pessoal ou quando está ouvindo você falar sobre algo importante. Jung descobriu que você pode identificar esses momentos de vulnerabilidade real, prestando atenção a esses suspiros sutis. Eles geralmente acontecem após pausas na conversa, especialmente quando vocês estão se olhando nos olhos. Mas Jung fez uma descoberta ainda mais profunda. Ele percebeu que quando alguém está emocionalmente disponível para você, quando está genuinamente aberto a formar uma conexão mais profunda, existe uma qualidade específica na expiração que é inconfundível. Jung chamou isso de expiração de entrega. É como se a pessoa estivesse literalmente soltando resistências internas. Você pode perceber isso porque a expiração se torna mais longa e mais suave, especialmente quando ela está falando sobre sentimentos, ou quando está respondendo a algo emocional que você disse. O quarto padrão é o que Jung considerava o mais revelador de todos. Ele chamou de respiração de desejo. Jung descobriu que quando alguém está sentindo atração física e emocional genuína, o padrão respiratório muda de uma forma muito específica quando essa pessoa está fisicamente próxima de você. Jung observou que durante momentos de proximidade, quando vocês estão sentados perto, quando se abraçam, quando há qualquer tipo de contato físico casual,
A respiração dessa pessoa se torna mais superficial e mais rápida por alguns segundos, seguida por uma respiração mais profunda e controlada. Jung interpretou isso como o sistema límbico respondendo simultaneamente à excitação e ao desejo de manter controle. É o corpo dizendo, eu quero mais proximidade, enquanto a mente tenta manter compostura. Ele documentou que esse padrão é especialmente óbvio durante abraços. Se você abraçar alguém que tem sentimentos por você, você pode literalmente sentir essa mudança respiratória acontecendo contra seu corpo. Jung descobriu que quanto mais intensa é a atração, mais pronunciada é essa sequência respiratória. É como se o corpo estivesse lutando entre se entregar ao momento e manter o controle social. O quinto padrão que Jung identificou é o mais sutil, mas também o mais duradouro. Ele chamou de respiração de presença expandida. Jung percebeu que quando alguém está genuinamente interessado em você, toda a qualidade da respiração dela muda quando você está presente. Jung observou que pessoas apaixonadas respiram de forma mais consciente quando estão perto do objeto de seu afeto. É como se elas estivessem tentando aproveitar cada momento, cada sensação, cada aspecto da experiência de estar com você. Essa respiração tem uma qualidade mais plena, mais presente. Jung notou que essas pessoas tendem a fazer pausas respiratórias ligeiramente mais longas, como se estivessem saboreando o ar que estão dividindo com você. Jung descobriu que esse padrão se desenvolve ao longo do tempo. Quanto mais alguém se apaixona por você, mais evidente essa qualidade respiratória se torna. Mas Jung também fez descobertas sobre os padrões respiratórios que indicam desinteresse ou desconforto. E entender esses padrões é igualmente importante para não interpretar mal as situações. Jung identificou o que ele chamou de respiração de distanciamento. Quando alguém não está interessado romanticamente, mas está tentando ser educado, a respiração mantém um ritmo muito controlado e mecânico. Não há variação emocional, não há sincronização, não há os suspiros de vulnerabilidade. Jung observou que essa respiração educada é facilmente identificável porque é artificialmente regular. É como se a pessoa estivesse usando a respiração para manter distância emocional. Ele também descobriu padrões de respiração de fuga. Quando alguém está desconfortável com proximidade romântica, a respiração se torna mais superficial e rápida, mas de uma forma ansiosa, não excitada. A diferença está na tensão. Respiração de atração tem uma qualidade elástica, enquanto respiração de desconforto tem uma qualidade rígida. Jung passou anos refinando sua capacidade de distinguir entre esses diferentes tipos de respiração acelerada. Ele desenvolveu o que chamou de diagnóstico respiratório, para identificar com precisão os estados emocionais reais. Mas Jung fez uma descoberta que mudou completamente sua compreensão sobre relacionamentos. Ele percebeu que você pode usar esse conhecimento não apenas para ler os sentimentos de outra pessoa, mas também para influenciar como ela se sente com você. Jung descobriu que quando você conscientemente sincroniza sua respiração com a de outra pessoa, você cria uma conexão emocional instantânea. É como se estivesse enviando uma mensagem direta para o sistema límbico dela, dizendo, nós estamos em harmonia. Ele testou isso extensivamente e descobriu que pessoas que praticavam sincronização respiratória consciente criavam vínculos mais profundos mais rapidamente. Jung chamou isso de respiração empática. Jung também descobriu que você pode usar sua própria respiração para comunicar interesse de forma sutil, mas poderosa. Quando você permite que sua respiração natural responda à presença de alguém, quando você não tenta controlá-la artificialmente, você está enviando sinais honestos de interesse que o inconsciente da outra pessoa vai captar. Mas aqui está onde Jung fez sua descoberta mais profunda.
Ele percebeu que a respiração não apenas revela sentimentos, ela os cria. Jung descobriu que quando duas pessoas respiram de forma sincronizada, elas automaticamente começam a sentir mais conexão emocional. Jung desenvolveu exercícios específicos para casais baseados em sincronização respiratória. Ele descobriu que casais que praticavam esses exercícios desenvolviam intimidade emocional muito mais rapidamente que casais que não praticavam. Jung chamou isso de comunhão respiratória. Ele acreditava que era uma das formas mais puras de comunicação humana, uma linguagem que existe abaixo do nível das palavras, mas acima do nível da pura intuição. Jung observou que durante momentos de intimidade genuína, não apenas sexual, mas emocional, casais naturalmente caem em padrões respiratórios sincronizados. É como se os corpos estivessem criando uma unidade temporária, uma experiência compartilhada que transcende a individualidade. Ele documentou que essas experiências de sincronização respiratória criavam memórias mais vívidas e duradouras. Casais que experienciavam esses momentos reportavam sentir-se mais conectados e compreendidos por seus parceiros. Jung acreditava que essa sincronização tocava algo arquetípico na experiência humana, algo relacionado à nossa necessidade primordial de conexão e união. Mas Jung também fez descobertas perturbadoras. Ele percebeu que pessoas que passavam muito tempo tentando controlar conscientemente sua respiração em relacionamentos, muitas vezes criavam uma barreira para a intimidade genuína. Jung observou que quando alguém está constantemente monitorando e ajustando sua respiração para parecer interessado ou parecer desinteressado, essa pessoa está criando uma camada de artifício que impede conexão real. Jung enfatizava que o objetivo não era manipular a respiração, mas sim tornar-se mais consciente da comunicação respiratória natural que já estava acontecendo. Ele acreditava que, ao se tornar consciente desses padrões, você pode ler os relacionamentos com muita mais precisão, distinguir entre interesse genuíno e mera educação social, identificar quando alguém está emocionalmente disponível ou fechado em si mesmo, perceber quando uma conexão está se aprofundando. Em tempo real, Jung desenvolveu o que chamou de mapa respiratório da intimidade. Ele identificou estágios específicos pelos quais a respiração de duas pessoas passa à medida que se aproximam emocionalmente. Primeiro estágio, respirações independentes, sem sincronia. Segundo estágio, sincronização ocasional, em momentos de interesse mútuo. Terceiro estágio, sincronização regular durante conversas importantes. Quarto estágio, sincronização automática sempre que estão juntas. Quinto estágio, capacidade de influenciar o estado emocional uma da outra, através de mudanças respiratórias, conscientes. Jung observou que os casais que progrediam por esses estágios desenvolviam relacionamentos excepcionalmente profundos e duradouros. Mas Jung fez uma observação que vai te surpreender. Ele descobriu que é possível identificar não apenas o interesse presente, mas também o potencial para um interesse futuro, observando como alguém respira perto de você. Jung percebeu que algumas pessoas têm o que ele chamou de respiração de potencial. Mesmo que não estejam conscientemente interessadas, seus corpos respondem à sua presença de maneiras que sugerem uma compatibilidade emocional profunda. Essa respiração de potencial é caracterizada por uma qualidade relaxada e aberta. A pessoa respira mais profundamente e mais naturalmente quando você está por perto. Mesmo que não perceba conscientemente, Jung acreditava que essa resposta respiratória indicava compatibilidade em níveis arquetípicos. Era o corpo reconhecendo alguém com quem poderia formar uma conexão significativa. Mesmo antes da mente consciente processar essa possibilidade,
Jung testou isso, observando pessoas que mais tarde desenvolveram relacionamentos profundos. Ele descobriu que, em muitos casos, os sinais respiratórios de compatibilidade estavam presentes muito antes de qualquer interesse consciente se manifestar. Jung desenvolveu técnicas para cultivar essa respiração de potencial nele mesmo. Ele descobriu que, quando você respira de forma genuinamente relaxada e aberta perto de alguém, você está sinalizando disponibilidade emocional em um nível muito profundo. Mas Jung também alertava sobre os perigos de interpretar mal esses sinais. Ele enfatizava que a respiração deve ser lida em contexto, junto com outros indicadores corporais e verbais. Jung desenvolveu o que ele chamou de triangulação respiratória, observando padrões respiratórios em 3 situações diferentes: quando a pessoa está sozinha, quando está com outras pessoas e quando está com você. Apenas comparando esses 3 contextos, você pode realmente entender o que os padrões respiratórios específicos significam. Jung descobriu que pessoas que dominavam essa habilidade de leitura respiratória desenvolviam relacionamentos muito mais satisfatórios. Elas conseguiam identificar incompatibilidades antes de investir emocionalmente, reconhecer interesse genuíno e responder apropriadamente, perceber quando alguém estava emocionalmente disponível para aprofundar uma conexão. Mas talvez a descoberta mais importante de Jung tenha sido que a respiração revela não apenas sentimentos, mas também intenções. Jung percebeu que você pode literalmente sentir quando alguém está considerando se aproximar de você romanticamente, mesmo antes que essa pessoa tome qualquer ação. Jung chamou isso de respiração de consideração. É um padrão muito sutil, onde a pessoa faz pequenas pausas respiratórias enquanto está olhando para você ou pensando em você. É como se ela estivesse literalmente respirando através de uma decisão emocional. Jung observou que, durante esses momentos de consideração, a respiração tem uma qualidade pensativa, inspirações ligeiramente mais longas, como se a pessoa estivesse literalmente inspirando coragem ou clareza. Jung descobriu que, se você prestar atenção a esses momentos, você pode identificar janelas de oportunidade para uma conexão mais profunda. São momentos onde a outra pessoa está emocionalmente aberta a dar um próximo passo no relacionamento. Jung acreditava que essa capacidade de ler a respiração tornava os relacionamentos muito mais fluidos e naturais. Em vez de adivinhar sentimentos e intenções, você pode literalmente ver o que está acontecendo emocionalmente, em tempo real. Jung passou os últimos anos de sua vida refinando essas observações. Ele treinou terapeutas para usar a leitura respiratória como ferramenta de diagnóstico emocional. Ensinou casais a usar a sincronização respiratória para aprofundar a intimidade. Jung acreditava que essa era uma das habilidades humanas mais importantes e mais negligenciadas. Ele via a respiração como uma ponte entre corpo e alma, entre consciente e inconsciente, entre eu e o outro. Jung escreveu: na respiração, encontramos a mais honesta expressão da alma humana. Ali onde as palavras podem mentir e os gestos podem enganar, a respiração revela a verdade dos sentimentos. E Jung fez uma última descoberta que mudará para sempre como você vê os relacionamentos. Ele percebeu que quando 2 pessoas estão verdadeiramente apaixonadas, não apenas atraídas, mas profundamente conectadas, elas desenvolvem o que ele chamou de respiração telepática. Jung observou que casais profundamente conectados começavam a espelhar mudanças respiratórias mesmo quando estavam em salas separadas. Era como se existisse uma conexão energética que transcendia a proximidade física. Jung documentou casos onde parceiros mudavam padrões respiratórios simultaneamente.
mesmo estando em cidades diferentes. Ele acreditava que isso era evidência de uma conexão arquetípica que opera além dos 5 sentidos tradicionais. Jung via isso como o estado mais elevado de conexão humana, onde 2 pessoas se tornam tão sintonizadas que seus próprios sistemas nervosos começam a operar em harmonia. Agora, você tem acesso a décadas de pesquisa de Jung sobre a linguagem secreta da respiração. Você pode usar esse conhecimento para entender os relacionamentos em um nível completamente novo. Da próxima vez que você estiver perto de alguém especial, preste atenção. Observe os 5 padrões. Sinta a sincronização. Perceba os momentos de vulnerabilidade. Identifique os sinais de interesse genuíno. E lembre-se, a respiração nunca mente. O corpo mostra o que a boca cala. Existe um segredo que ele não consegue esconder de você. Não importa o quanto tente controlar suas palavras, seus gestos, sua expressão facial. Há algo que entrega todos os seus sentimentos mais profundos. Algo que Carl Jung descobriu ser a janela mais honesta para a alma humana. E está acontecendo bem diante dos seus olhos, a cada segundo, sem que você perceba. É a forma como ele respira quando está perto, um mistério silencioso, quase imperceptível, revelado através da respiração. Um enigma que sussurra verdades inconfessáveis. A respiração, essa função vital, tão essencial à existência, torna-se nas mãos de Jung um portal para o inconsciente, uma chave para desvendar emoções ocultas, desejos reprimidos, anseios secretos. Imagine, observando alguém próximo, seu peito subindo e descendo, a sutil alteração no ritmo, a pequena pausa entre cada inspiração. Esses detalhes, aparentemente insignificantes, carregam em si a força de 1000 palavras, expressando o que a linguagem falha em transmitir. Jung, com sua perspicácia ímpar, compreendeu o poder dessa linguagem corporal silenciosa. Ele viu na respiração não apenas um processo fisiológico, mas uma dança intrincada entre o corpo e a alma. Uma sinfonia de emoções expressas em cada inspiração e expiração, cada suspiro, cada arfar, cada respiração profunda ou superficial. Tudo isso fala volumes sobre o estado emocional interno. Ele dedicou sua vida a decifrar essa linguagem sutil, essa comunicação quase invisível, para que você pudesse entender o que realmente acontece nos laços mais importantes, nos relacionamentos que te definem, nos momentos de intimidade, nos encontros casuais, na dança silenciosa entre corações. A respiração revela a verdade que palavras cuidadosamente escolhidas tentam esconder. Jung nos legou a sabedoria para perceber essa verdade e, com ela, decifrar os códigos da alma, entender a sutileza das conexões humanas. Através da respiração, podemos mergulhar nas profundezas do inconsciente, interpretar as nuances da comunicação não verbal e, finalmente, compreender a linguagem do amor, da paixão, do medo, da tristeza e do que a alma de alguém realmente sente. Um segredo velado, uma verdade sutilmente revelada na dança invisível da respiração. Algo que Jung revelou para todos nós. Uma chave para a alma humana, um tesouro escondido à vista de todos, que a partir de hoje você vai aprender a interpretar